Meus queridos aprovados, vamos começar agora a fazer as questões de fisicoquímica, começando por soluções. Vamos começar a fazer as questões da UEMA e o assunto de soluções, vou começar pelo básico, que é a classificação das soluções. Gostaria de lembrar o seguinte, né? Que as soluções são dispersantes. Assista a nossa videoaula, que está aqui na nossa plataforma, tá? E que você vai lembrar que soluções verdadeiras está dentro de um assunto chamado dispersões. Então, dispersões são soluções verdadeiras, colóides e suspensão, que tudo está relacionado ao tamanho da partícula do soluto, né? Que a gente aqui vai chamar o que colocar em água, a gente vai chamar de soluto e a água vai ser o nosso solvente. Nesse assunto, aqui a água é principal, ele é o solvente universal para a gente entender o assunto de soluções. Mas como você já assistiu as videoaulas, então a gente já pode ir aqui para fazer as questões. Então, questão 1 do nosso material foi uma questão da UEMA 2014, primeira fase, que ele fala o seguinte: em todas as ações fundamentais de nossas vidas, utilizamos água. Leia o texto abaixo. Você acorda, acende a luz, toma banho quente e prepara para o almoço. Para cozinharmos, por exemplo, o arroz, é comum diluirmos uma pitada pequena quantidade de sal de cozinha num volume de 1 litro de água. Solução de sal. Vai ao banheiro, escova os dentes, está pronto para o trabalho. Se parar para pensar, vai ver que, para realizar todas essas atividades, foi preciso usar água. Logo, a água é o solvente universal. É fundamental para a nossa vida. A água é o solvente universal porque a maioria das reações ocorrem em água. Bacana? E aí, continuando aqui, com base no conceito dos critérios de classificação de uma solução, estado físico das soluções, estado físico do soluto e do solvente e a natureza do soluto, podemos afirmar que a solução salina é. O que é uma solução salina? Você tem aqui uma solução, vamos supor que você tem aqui um recipiente, e nesse recipiente você tem água. E você vai colocar aqui dentro um sal, NaCl, e aqui eu tenho água, H2O. Nesse assunto de soluções, então nós temos aqui o seguinte: a água vai ser o nosso solvente e o sal é o nosso soluto. Nesse caso aqui, esse nosso soluto é um composto iônico, porque ele é feito de metal com a metal. Quando você colocar esse cara em água, ele vai produzir um íon H+, e um íon Cl- aquoso. Aquoso quer dizer que está em água. Mas vamos entender a questão. Ele quer saber o seguinte: em relação à solução, qual o estado físico das soluções? Quem determina o estado físico de uma solução, lembrando que uma solução pode ser sólida, líquida ou gasosa, certo? Exemplo, Sandão, de uma solução gasosa, o ar puro, tá? E nesse caso, o solvente é aquele que tem maior quantidade. Então, por exemplo, no ar puro, o solvente é o gás nitrogênio, porque no ar puro a maior quantidade é o gás nitrogênio. Beleza? Uma liga metálica é uma solução sólida, certo? Então, como o solvente é líquido, quem determina o estado físico da solução, embora o NaCl seja sólido e ao colocar aqui ele se transforma em íons, então a gente tem o quê? O estado físico da solução ela é líquida, então já cortava essa e essa, beleza? Estado físico do soluto no solvente. O soluto é sólido e o solvente é líquido, então eu tenho sólido no líquido, então esse está fora, esse está fora. Uma solução em que eu tenho líquido com líquido, água e álcool. A água é o solvente e o álcool, nesse caso, vai ser o soluto. E a natureza do soluto? A natureza do soluto é iônica, porque forma íons, então não é molecular. Então sobra o quê? Letra E. Não foi uma questão difícil, ok?